E agora? E agora? E agora? Vamos fazer um gol de placa, Vicente! Vum! E aí, Paulo Edson, dessa vez o vestido não rasgou? Não rasgou. Dessa vez o Claudinho não vai ter trabalho na segunda-feira, quando ele chegar aqui, né? Não. E você nem vai levar carão também. Enfim, né? Mas quem tem muito trabalho nesse final de semana é o Fortaleza, que joga hoje, tá certo? Contra, às 7h30 da noite, aqui na Arena Castelão, contra o Bahia, pela 15ª rodada do Brasileirão. E o técnico Renato Paiva, que estreia, né, à frente do Leão do PC no jogo de hoje, foi apresentado oficialmente, dando uma coletiva à imprensa, que durou quase 2 horas. 2 horas de coletiva, onde ele respondeu várias perguntas lá de quem esteve presente. E uma das declarações mais fortes que ele deu foi que o jogador que não correr, eu tiro. Foi isso que ele falou. O que você entendeu, hein, dessa declaração, hein? Porque a gente sabe que treinador ele é derrubado pelo jogador. O jogador derruba treinador. Tem muito jogador que faz corpo mole, não atende o que o treinador pede. Para mim, por exemplo, a saída do Vojvoda. O jogo que era para ele já ter saído, porque na minha visão ele perdeu o vestiário, não sei qual o motivo, isso daí realmente só quem está lá dentro do clube sabe. Mas o Vojvoda, infelizmente, perdeu o vestiário, porque o Vojvoda é uma pessoa queridíssima, um profissional excelente, mas acontece, né? Às vezes o santo não bate de quem chega e de quem já está lá, e dessa vez, desse novo elenco do Fortaleza, não bateu. O jogo que o Vojvoda era para ter saído era no jogo contra o Cruzeiro, que ali ficou nítida a falta de vontade dos atletas em cumprir o que o Vojvoda passou. Tanto é que o Cruzeiro marcou 2 gols em 8 minutos. Depois que o Cruzeiro percebeu que o time do Fortaleza não iria reagir, ficou lá também só gastando tempo. Era um jogo até mesmo para ter saído uma goleada, mas o próprio time do Cruzeiro se preservou, preservando também ali o respeito com os outros colegas, que estavam nitidamente, os outros colegas que eu falo, do time adversário do Fortaleza, que estavam ali nitidamente sem querer fazer exatamente o que o treinador mandou. Mas para o jogo de hoje contra o Bahia, fica aí o mistério com relação à escalação tática, né? O Renato Paiva, ele é muito tradicional. Ele normalmente utiliza o 4-4-2 ou 4-3-3. Mas vai ficar um mistério, porque ele mesmo falou que só vai definir os titulares, que vai, né, dar o encaminhamento aí para o tipo de formação apenas uma hora antes da partida. Até mesmo para não dar pistas aí para o Rogério Ceni, que é o treinador do Bahia. E tem gente deixando o PC também, Catiúzia. Tá? Tem gente dando adeus aí ao PC. No caso aí o meia Caleb, que foi negociado para o restante da temporada para o futebol espanhol. Vai atravessar aí o Atlântico, jogar lá na Espanha. As assessorias do jogador e do Fortaleza não revelaram por qual clube ele irá atuar. Mas ele se despediu do elenco na última quinta-feira, não fazendo mais parte aí dos planos tricolores. Caleb chegou no Fortaleza em 2023, seu melhor ano no PC, mas em 2024 teve muitas lesões e queda no rendimento em campo. Já nesta temporada, 2025, ele atuou 25 vezes e a última partida foi até agora no Clássico Rei, no dia 13, tá? Tem despedida no PC e tem despedida também em Porangabuçu. Você iria perguntar alguma coisa? Pois é, para fazer o fechamento aí, né, da questão do Paiva, pela sua experiência, pelo que você acompanha, pelo que você conhece, nesse jogo de hoje, ele vai e diante dessa declaração dele, né, você acha que ele vai fazer a dança? E por ser um técnico tradicional, como você falou, o perfil, você acha que ele vai fazer uma dança das cadeiras? Fazer um rodízio ou mudar todo mundo? O que você acha? Conhecendo o Renato Paiva, pelo histórico dele, que eu acompanhei, que é curto, que ele passou pelo Bahia e pelo Botafogo, ele é aquele treinador mais tradicional, realmente. Ele vai tentar primeiro buscar um time base, não deve mudar muita coisa para esse jogo diante do Bahia, ele deve já pegar mais ou menos os atletas que estavam atuando com maior frequência junto ao Vojvoda, que é até difícil, porque o Vojvoda, assim, tinha o hábito de fazer esse rodízio, né? Tanto é que era muito difícil acertar o time titular do Vojvoda, mas o Renato Paiva, ele é mais tradicional, então ele deve realmente colocar alguns líderes do elenco em campo, por isso que eu acredito que até mesmo o próprio Davi Luiz possa retornar na zaga, que tem muito torcedor do Fortaleza que não gosta, já que o Davi Luiz é aquele atleta que muitas vezes já não é considerado de tanta mobilidade,
Então, para um ataque mais veloz, é meio complicado se o sistema defensivo não estiver bem estruturado. Então, talvez o Renato Paiva aí venha com um time que normalmente o Vojvoda utilizava com os atletas de maior frequência, mas dentro daquele esquema 4-4-2 ou 4-3-3. É mais ou menos isso que eu penso que o Renato Paiva vai fazer, até porque ele está chegando agora, vai primeiro conhecer o elenco, e ele mesmo falou na coletiva que não teve tempo para treinar, simplesmente conversou com os atletas, passou algumas atividades, viu mais ou menos quem estava bem e deve, então, selecionar, né, elencar aí os atletas que, na visão dele, estão melhor para essa partida dificílima contra o Bahia. Então, pois é. E aí você estava falando quem também se despediu, eu te interrompi. Lá de Porangabuçu, Porangabuçu, porque o zagueiro, né, Ramon Menezes, está deixando o Ceará. Ele vai jogar pelo Sport agora. Já nessa segunda parte da competição do Campeonato Brasileiro, né, o time pernambucano vai pagar R$1 milhão que não ficarão com o vovô, mas sim serão repassados ao Atlético Goianiense. Porque a história é o seguinte, em 2024 o Ceará contratou o zagueiro, né, o Ramon Menezes. Só que aí o Ceará ficou devendo uma parte. E para o Ceará quitar essa dívida, decidiu fazer o seguinte: Ramon Menezes, você vai para o Sport, você me paga esse R$1 milhão, mas em vez de você me pagar de forma direta, paga para o Atlético Goianiense. Entendi. Que aí eu não sofro o tal do transfer ban, que é uma punição quando você fica devendo a outros clubes, você fica proibido de fazer novas contratações. Então, o Ceará, para se precaver, já falou para o Dragão, né, que é o apelido lá do Atlético Goianiense, ó, você vai receber R$1 milhão, só que vai ser em 4 suaves parcelas, tá? O Sport vai pagar, durante períodos aí certos, R$250 mil dentro dessas 4 parcelas. Então, é essa daí a despedida em Porangabuçu do Ramon Menezes, que até jogou muito bem pelo Ceará em 2024, né, conquistando até 2 cearenses. Mas aí no ano de 2025 agora ele estava com muitas lesões e acabou não atuando tanto, então decidiram por fim aí essa parceria. E por falar em jogo, né, em jogar, o Ceará embarcou ontem para Porto Alegre, onde enfrenta o Internacional. Amanhã, às 11 horas da manhã, horário horrível, né, para jogar. Não. 11 da manhã, você jogar bola, um solzão ali, só para dar em doido, como se diz. O técnico Léo Condé vai poder contar com os retornos de Pedro Raul e Pedro Henrique, fechando a trinca ofensiva junto ao Galeano, já que o Léo Condé joga naquele esquema 4-3-3. Mas vai ter também um desfalque importante, que é o meia Lucas Mugni, que está no processo aí de renovação do contrato. O Mugni que cumpre suspensão do 3º cartão amarelo, já que na derrota para o Corinthians ele levou ali o amarelinho. O atacante Fernandinho, que não embarcou junto aos outros 23 atletas relacionados para este confronto, né? Também não embarcou e ficou aqui mesmo em Fortaleza, não vai enfrentar o Internacional, né? Lembrando, né, que o Fortaleza é o 8º colocado, né, aliás, 10º colocado, perdão, e dependendo do resultado, pode chegar à 8ª colocação, ali ficar mais perto do sonhado G6, que é a pré-Libertadores para o próximo ano. O Ceará precisa aí bastante vencer, o Ceará que ainda não venceu fora de casa nesse campeonato brasileiro. E hoje também tem um jogaço, hein, que você vai conferir aqui. Mirassol e Santos medem forças pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro em um clássico paulista que promete equilíbrio e disputa intensa. Esse jogo você vê com exclusividade aqui na TV Cidade e emissora Record no Ceará. Lembrando que a transmissão começa às 6 da noite com o aquecimento futebol. E às 6h30 começa a partida imperdível. Hoje, 6 da tarde, ao vivo, você fica com o pré-jogo no aquecimento futebol. E às 6h30, é hora de confronto paulista no Brasileirão. O fato é que o clima deu uma esquentada. O Mirassol cresce a cada rodada e faz de seu estádio um campo difícil para qualquer adversário. Joga em casa, a torcida está empolgada. Mas do outro lado, tem uma camisa pesada que precisa dos 3 pontos e vai sair do litoral em busca dessa vitória no interior. Mirassol e Santos. Pro fundo do gol! Futebol na Record, sua paixão em campo. Jogadores fora de time.
E é um jogaço, viu? Lembrando que o Mirassol empatou com o Palmeiras na última rodada e o Santos venceu o todo-poderoso Flamengo com um gol de Neymar. Neymar jogou até que razoavelmente bem nessa partida, até voltou para marcar, o que é muito raro, né? Então vai ser um jogaço, viu? Vai ser um jogão daqueles.